Boa noite. Como prometido, estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre repertório cultural. Primeiro, eu queria pedir desculpas porque eu queria fazer uma coisa muito menos amadora, né? Bonitinha no YouTube, gravada em estúdio, com tudo isso. Mas eu não consegui. Tentei a semana inteira, não consegui. Mas, então a gente vai com o que tem, né? Se o que eu tenho é o celular, a gente vai usar o celular mesmo, tá? Então eu vou estar, às vezes eu viro para mim, às vezes eu vou virar para a tela do computador, porque eu também não sei como fazer essa inversão quando estiver gravando. Então eu vou estar fazendo isso. Espero que vocês entendam. Vou tentar ser o mais breve possível, tá, gente? Tentar falar de maneira clara, mais breve, para que vocês não percam tanto tempo. E esse material eu irei disponibilizar para vocês, tá certo? Deixa eu voltar aqui. E aí, para começar o nosso repertório cultural, eu trouxe aqui o filósofo Nietzsche com a ideia do moral do rebanho, que você já deve ter escutado falar em algum momento da sua vida. Caso não, não tem problema. É muito simples entender a moral do rebanho, porque é basicamente a ideia do Maria vai com as outras. Agora, claro, para a gente falar de uma maneira mais chique, para botar na tua redação, a gente não vai botar o ditado, né? Então, a gente vai colocar o conceito do filósofo da moral do rebanho, que é a ideia de que as pessoas, por não pensarem criticamente, elas agem do mesmo jeito que está todo mundo agindo. Então, é um comportamento de submissão, que é irrefletido porque não tem uma reflexão e que é movido pelo hábito. Esse hábito a gente pode associar até a Bourdieu, tá, gente? Que eu vou falar aqui também, mas não estamos lá ainda. Então, é a ideia de que se está todo mundo fazendo, eu faço também, porque eu não paro para pensar de maneira crítica, para questionar. Então, a ideia de rebanho é mais ou menos essa. Tá todo mundo seguindo um caminho, então eu vou seguindo esse caminho, sem parar para pensar se aquele caminho chega aonde eu quero, aonde ele vai, porque eu estou indo por ele, enfim. Essa ideia de Nietzsche dá para a gente associar a várias ideias na redação. Gente, deixa eu diminuir aqui. O outro conceito que eu tenho para falar para vocês é do historiador Sérgio Buarque de Holanda. É muito importante que a gente diga quem ele é, tá? Então, filósofo, historiador, enfim. Dividir em duas partes. A primeira parte fala de uma ideia dele sobre sermos desterrados da nossa própria terra, então, da nossa própria pátria. A ideia dele é que, pelo processo de colonização, a gente ter sofrido várias influências da Europa, nossa identidade foi formada a partir dos portugueses, de influências de europeus e não com a nossa própria identidade. E aí faz com que sejamos brasileiros em estrangeiros da nossa própria pátria. Que é muito interessante, né? É como assim, a nossa cultura não é marca da nossa própria cultura, mas é uma marca de uma cultura europeia. E a outra ideia de Sérgio Buarque de Holanda dá para a gente associar a vários temas também, que é a ideia de que o brasileiro é um homem cordial, nós somos cordiais. O que seria a ideia do homem cordial? Cordial, gente, vem de cordes, de coração. É a ideia de que somos movidos por nosso sentimento. E esse ser movido pelos sentimentos pode ser de maneira negativa ou de maneira positiva. Então, por exemplo, negativa, a gente pode associar as pessoas a violência nos estados, por exemplo. Quando nos estados as pessoas elas chegam a agredir porque perderam a partida, ali eles estão sendo movidos pela emoção, pelo sentimento, pela paixão pelo time. Então, é um ser movido pelo sentimento de maneira negativa, né? Já que está fazendo com que ele agrida, pratique uma violência, enfim. Então, a ideia de homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda é que somos movidos por nosso coração, somos movidos pela emoção, pelos sentimentos, tá? Já Antônio Cândido, ele é um crítico literário, inclusive recomendo que você veja um pouquinho mais sobre ele. E a ideia dele é que fábula é inerente ao ser humano, ou seja,
naturalmente nós iremos fabular, nós iremos criar. Até mesmo se você não tem a ideia, você não tem o costume de ler, de ver filmes, no caso, recorrer a fábulas, seu corpo, por ser algo inerente a você, vai criar algo desse tipo. Por exemplo, o sonho. O sonho é uma fábula. Nós criamos essa válvula de escape. Então, outra ideia também é os projetos, é você sonhar dormindo ou acordado, é uma fábula. A ideia de Antônio Cândido é que a arte, ela vem humanizar. Então, ela atua no subconsciente e no inconsciente, e a partir dessa atuação, ela vai formar o caráter. Então, temas sobre artes, sobre a importância da cultura, sobre humanização, a gente pode colocar Antônio Cândido para essa ideia da fábula, tá? Porque a partir dessa arte, a partir dessa fabulação, a gente vai formando o nosso caráter. Então, o livro, ele proporciona experiências que podem impactar de alguma forma no nosso caráter. Então, é basicamente essa a ideia de Antônio Cândido. Outra ideia é a de Paulo Freire, que, gente, Paulo Freire eu coloco como uma das principais autoridades, um dos principais repertórios culturais para você ir no Enem sabendo que é a ideia da educação bancária. E aí, a educação bancária versus a educação conscientizadora. O que seria, basicamente, essa ideia de Paulo Freire de educação bancária? Para quem não conhece, pensa que a educação bancária é logo associada à educação financeira, que só visa o lucro e tal. Não é essa a ideia, tá? A ideia de bancária de Paulo Freire é a ideia de que o aluno, ele funciona como uma espécie de depósito. E o professor, detentor de todo o conhecimento, vai apenas depositar a informação. Se a gente for observar, essa ideia da educação bancária de Paulo Freire, ela cria uma educação passiva, em que só o professor ele faz essa ação de ser o detentor e depositar o conhecimento. Então, o aluno ele não tem um senso crítico de questionar, de refletir, inclusive de discordar do professor, já que o professor não é detentor do conhecimento. Ele é mediador dele, tá? Então, ele faz parte dessa mediação do conhecimento. Então, ele faz a educação bancária, que é uma educação que o aluno ele não é protagonista, ele é coadjuvante. E a educação conscientizadora, que ela coloca e conscientiza o aluno de acordo com a sua experiência de mundo. Então, ela considera a particularidade de cada aluno. É diferente da educação bancária, porque só o professor, que é o detentor do conhecimento, então, ele não considera a particularidade de cada aluno. Ele trata o aluno em sua coletividade. Já uma educação conscientizadora, ela leva em consideração o aluno, a experiência de vida do aluno e traz o que o aluno vai fazer com aquele conhecimento. Porque a educação bancária, o professor, ele tem o conhecimento e ele traz de maneira descontextualizada. Então, a gente fala, traz nem consigo pensar agora, mas tinha aquela fórmula do sorvete. O que é que eu consigo fazer com aquilo? De maneira descontextualizada, eu só vou resolver questões. Mas quando a gente traz uma educação conscientizadora e coloca esse conhecimento no nosso dia a dia, então, por exemplo, eu quero saber quanto é que eu vou gastar de gasolina, quanto é que eu preciso botar de gasolina, eu posso utilizar desse conhecimento. Enfim, a educação conscientizadora é o conteúdo na prática. Eu consigo entender o que é que eu vou fazer com esse conteúdo. Essa é a ideia de Paulo Freire, que a educação conscientizadora ela tem que libertar para que o aluno ele enxergue aquilo que ele está estudando de maneira crítica e tenha uma visão crítica do mundo. Então, vocês conseguem imaginar o tanto de tema que a gente consegue encaixar isso daí, né? Então, educação, na verdade, gente, entra em muito tema, eu diria em todos, mas aí eu vou ficar em muito tema, tá? Então, é importante que vocês leiam um pouquinho sobre Paulo Freire, a leitura recomendada, entender um pouco mais sobre essa ideia de Paulo Freire, porque a gente consegue encaixar em vários e vários temas, ok? E, continuando,
a gente tem aí Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella, a gente consegue associar a mídia como corpo docente. O que é essa ideia de mídia como corpo docente? Docente é de professor, tá, gente? Então, a ideia de Mário Sérgio Cortella é que hoje nós somos educados, sobretudo as crianças, pela mídia, mas ele fala de maneira geral, tá? Então, a mídia está nesse processo de formação que nos ensina. Então, a gente toma como referência a mídia. E nessa ideia do corpo docente, a gente pode associar a ideia da terceirização da criança pela mídia. A ideia de Cortella é que cada vez mais os pais estão terceirizando a educação do filho, ou seja, um terceiro é responsável pela educação do filho e esse terceiro é a mídia. Então, eu, no lugar de cuidar da minha criança, de dar atenção, de falar, de conversar, de brincar, eu coloco ela para assistir Galinha Pintadinha, por exemplo, e aí a minha criança é formada pela Galinha Pintadinha, ou por esse agora o Neto, como é? Felipe Neto, acho que é Felipe Neto, que é um saco, inclusive minha sobrinha adora e eu não aguento, não suporto aquele cara. E que isso vai gerar uma influência muito grande na formação da criança, podendo ensinar, inclusive, coisas ruins, tá? Claro que a mídia ela pode fazer um processo de aprendizado bom, pode, mas a maioria não é dessa forma, tá? Então, tá aí Mário Sérgio Cortella. O outro é Leonardo Sakamoto, vale dizer que ele é doutor em ciências políticas. E Sakamoto vem trazer a ideia da terceirização da interpretação da realidade. Como assim, né? O que seria essa terceirização da interpretação da realidade, gente? É basicamente que hoje a gente delega a um terceiro a interpretação da realidade. Então, por exemplo, se eu vi na televisão, um jornalista disse e interpretou uma realidade, teve uma opinião, então eu pego aquela opinião sem refletir. Eu não paro para pensar de eu concordo com isso, eu discordo disso. Não tem essa ideia de concordar ou discordar. As pessoas elas não conseguem analisar de maneira crítica. Tá? E por isso ele vem falar que existe uma terceirização da interpretação. Um terceiro pensa dessa forma, eu pego aquela forma e apenas reproduzo, sem conseguir acrescentar, repensar, criticar, enfim. Bauman traz a ideia de modernidade líquida e fragilidade das relações. Provavelmente você também já ouviu falar em algum momento da sua vida sobre Bauman. E Bauman traz a ideia de que a ideia é muito interessante, essa metáfora de modernidade líquida, que a ideia dele é que as relações cada vez mais estão líquidas, elas escoam em nossa mão. Então, antes mesmo delas se solidificarem, elas acabam. E aí é a ideia de que as relações elas estão cada vez mais superficiais e elas terminam em um clique. E aí ele coloca essa internet, né, esse movimento de tecnologia como uma das responsáveis para essa fragilidade das relações. E aí essa fragilidade das relações faz com que as pessoas elas se tornem menos empáticas, ou seja, elas não conseguem agir com empatia, se colocar no lugar do outro, se sensibilizar com a dor do outro, tá? E aí a gente pode pensar em várias coisas como o Tinder. É um aplicativo de relacionamento que as pessoas, na maioria das vezes, estão ali com mero interesse sexual. Então, estou ali, antes a gente tinha relações sexuais pautadas em sentimento. Hoje, nossas relações sexuais, elas são muito mais pautadas em prazer. Isso tem a ver com esse novo perfil da modernidade, que é cada vez mais superficial. As relações, elas não se aprofundam. Então, a gente também consegue encaixar Bauman em vários e vários temas. O outro que eu trouxe aqui para vocês é Bourdieu, que é a ideia de hábitos. O que seria hábitos? Eu até já conversei com vocês em sala de aula, mas vale relembrar, que é o processo de interiorização da exterioridade e exteriorização da interioridade. O que é isso, né? Seria o quê? Interiorização é colocar dentro, tá certo? Interiorizar, internalizar
aquilo que é externo. Então, quer dizer que fatores externos vão influenciar aquilo que está dentro de mim. Então, se eu vivo em um ambiente muito violento, eu tendo a internalizar essa violência. E depois, exteriorização da interioridade. O que seria isso? Eu vou externalizar, eu vou colocar para fora aquilo que antes eu internalizei. Então, a ideia dele é de que, por exemplo, se eu estou em um ambiente violento, eu tendo a colocar dentro de mim essa violência e depois eu vou estar externalizando, agindo com violência. Por quê? Porque eu estarei colocando para fora essa violência que antes eu internalizei. O segundo aspecto que a gente pode falar, citar de Bourdieu, é a ideia de violência simbólica. O que é a violência simbólica, gente? Simbólica vem de símbolo. Então, símbolo é a ideia de uma violência contra a imagem, contra o símbolo. Então, por exemplo, quando eu coloco a mulher como a ideia da mulher como uma propriedade do homem, por exemplo, eu estou agredindo a imagem feminina, tá? Ou quando eu coloco a mulher como um objeto de prazer, isso é uma violência simbólica, uma violência contra o símbolo, contra a imagem da mulher. Então, a ideia de Bourdieu de violência simbólica é basicamente que a violência, ela não necessariamente é feita por uma violência física, uma agressão física, mas ela pode acontecer também em torno de uma imagem de alguém. Entra aí, por exemplo, a questão do bullying também. Enfim, dá para encaixar em vários temas. Foucault, gente, é uma ideia um pouquinho mais complexa para muita gente, mas a ideia de Foucault é de uma microfísica do poder. O que é isso? É a ideia de que o poder, ele sai da ideia macro. Eu já não tenho mais a ideia do macro poder, que é a ideia de se concentrar no setor público. Então, o governo, o setor público, ele é o macro poder. A ideia de Foucault é que não existe mais uma concentração nele. Existe ainda o macro poder, mas em paralelo existe os micropoderes, que é essa microfísica do poder. O poder, ele vai estar em outros lugares, na vida social, em outros âmbitos, como nos pais, nos porteiros, nos professores, nos fiscais, nos guardas. Então, como uma maneira de manter o controle, manter tudo o que acontece, haverá vários poderes, onde entra essa ideia de micropoder. Para que, a partir desses micropoderes, a gente consiga alcançar a disciplina dos corpos. Então, Foucault vem falar dessa disciplinalização dos corpos, que é associado com a docilização dos corpos. O que seria a docilização dos corpos? É o corpo que aceita qualquer coisa sem questionar criticamente, porque ele foi disciplinado para aquilo. Então, se a gente pensar em instituições como escola, prisão, igreja, são instituições que elas vêm disciplinar o nosso corpo. Se a gente for pensar na escola, a cadeira, como é colocada, a disciplina, até termos da escola que são associados à ideia de disciplina, de currículo. A ideia do vigiar e punir, a gente pode associar a ideia de que estamos cada vez mais sendo controlados, sendo vigiados para ser punidos por qualquer coisa que a gente venha a fazer. Então, frases como sorria, você está sendo filmado, conversa muito com essa ideia de Foucault de que estamos sendo vigiados para sermos punidos. Essa aqui é só uma citação de um filósofo e poeta. A ideia de que aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Conseguimos, gente, associar isso a qualquer coisa que venha trazer a ideia da história, a história como algo que veio influenciar no nosso passado, e aí a gente pode citar, no nosso presente, perdão, e aí a gente pode trazer essa citação. Outra ideia é a de Milton Santos. Gente, eu vou dar uma paradinha, porque eu tô achando que vai ficar muito grande, e aí eu vou fazer a parte 2, ok? Cheiro, até já.